Muito bem. E eu vou compartilhar com vocês. Gente, eu tava treinando, porque o único lugar que eu treino pra apresentar é aqui. Porque pra ver se vai dar tempo, né? E daí eu tava treinando e eu consegui fazer toda essa aula em 33 minutos. Então é hoje, é fé, vamos lá. Estão enxergando direitinho? Estão vendo? Deixa eu abrir o chat aqui do celular. Sim. Tá, beleza. Gente, então a gente vai começar a falar sobre ecologia hoje, né? Até por isso estava lá em ecologia o conteúdo de vocês, tá? Já não estava mais em evolução. Mas antes a gente vai falar daquela genética de populações, que acho que não ficou muito clara na última aula, né? Então a gente vai conversar mais um pouquinho dela. E a lista de exercícios dessa semana, inclusive, ela tem alguns exercícios repetidos da parte de genética de populações, tá? Pra gente fixar bem isso. Ah, esse exercício, né, eu trouxe para vocês em uma população dotada de grande número de indivíduos, então ele dá uma porcentagem de pessoas albinas nessa população, tá bom? E nos fala que ser albino é uma condição recessiva. Então, nós temos nas nossas células dois cromossomos, né? Cada cromossomo vai ter nos seus genes um alelo, que pode ser um alelo dominante ou pode ser um alelo recessivo. E eles estão falando que o albinismo é uma condição recessiva, então a pessoa tem que ter os dois alelos recessivos, né? O azinho no caso. E daí ele nos pergunta qual a frequência do dominante A, do gene dominante A, e do recessivo na população, e a probabilidade de um indivíduo ser homozigoto, ou seja, ele ter os dois alelos como dominantes. Eu acho que era bem mais interessante vocês virem isso depois de ver genética, sabe? Mas tudo bem, a gente trabalha com o que a gente tem. Então, gurizada, nós temos dois cromossomos nas nossas células, tá bom? Cada um de nós tem dois cromossominhos nas células. E eles têm esses alelinhos ali, assim. Eles têm o local que está pintado de vermelhinho, que é o gene, tá? Que vai dar uma característica. E os alelos, que são duas variações que cada gene pode ter. Então, por exemplo, esse gene vermelhinho aqui assim é o gene para cabelo, tá? Aí o alelo azinho seria, por exemplo, para cabelo loiro. E o alelo azão seria para cabelo castanho. Beleza? Oi. O cromossomo seria o aglomerado de material genético? Perfeito, o cromossomo seria todo o nosso material genético, tá bom? Todo o nosso DNA, incluindo as partes do DNA que não são nem lidas como informação genética, tá? O cromossomo é tudo. Então, quando eu falo cromossomo, é todo o material genético que vocês têm dentro da célula de vocês, tá? E ele só vai estar naquele formatinho de X que a gente vê lá na reprodução celular, sabem? Quando está com as cromátides irmãs, isso é só quando ele se reproduz. Quando a gente não está em reprodução celular, o cromossomo é só um aglomerado de DNA, assim. Beleza? É interessante comentar também, a gente tem material genético nas nossas mitocôndrias, né? Vocês viram lá com o Prof. Cris, talvez, sobre isso, que daí não faz parte do nosso cromossomo que está no nosso núcleo, tá? Só para não deixar essa dúvida. Então, gurizada, imaginem que assim numa população que tenha, por exemplo, 100 pessoas, tá bom? E tá dizendo que 1% das pessoas são albinas. Quantas pessoas vão ser albinas? Então, vai ter só uma pessoa que vai ser albina, né? Então, se tem só uma pessoa que é albina, galera, vai ter só uma pessoa que tem o alelozinho nas células dela? O que vocês acham? Não. Não por quê, galera? Porque ser albino é uma condição recessiva. Então pode ter pessoas aqui embaixo que elas tenham o azão e o azinho. Essas pessoas vão ser heterozigotas, mas elas vão ter a característica não do albinismo. Por quê? Porque elas têm o alelo azão, que é dominante, e vai reprimir aquela informação do alelo azinho, que é a informação do albinismo, tá bom? Então, apesar de só 1% da população ser albina, então tem só uma pessoa nessa população de 100 pessoas que é albina. Esse alelo azinho aqui, que é o alelo do albinismo, ele está presente em outras pessoas que não são albinas, porque são heterozigotas. Ficou claro até aqui? Genoma é Yes. sinônimo de cromossomo? Não, genoma é todo o material genético, é tudo, tá? Não é só o cromossomo. Genoma é a completude do material genético que nós temos nas nossas células. O que leva um alelo a ser dominante? Ah, e vocês vão ver isso em genética mais ali pra frente, Raíssa. Tá bom? Daí vai ficar um pouco mais claro, que eu não vou ter como explicar pra vocês ainda. Precisaria passar por muitos conceitos, beleza? Então, gurizadinha, eu dei pra vocês essa fórmula que é assim, que vocês vão ter que lembrar dela, mas é uma fórmula simples, ela é simples, né? E é o que eu falei também, é uma questão muito dificilmente vai cair algo assim, tá bom? Que a fórmula é P mais Q ao quadrado, isso aqui assim é uma notação científica, então, né, lembra lá da matemática, igual a 1, tá bom? Igual a 100%. Esse P representa os alelos dominantes, esse Q representa os alelos recessivos, tá bom? Então, gurizada, a gente sabe que as pessoas que têm azinho, que tem o genótipo com dois azinhos, com dois alelos azinho nos seus cromossomos, são pessoas albinas. Nós sabemos que tem 1% de pessoas albinas, ou seja, nós sabemos que tem 1% de pessoas que têm azinho, tá?
Então, se a gente dá uma olhada naquela fórmula lá de novo e a gente fizer essa associação que o Q é o azão e o... Desculpa, que o P é o azão e o Q é o azinho, a gente faz a notação científica, né? Lembra da notação científica? Que a gente tem que abrir, a gente não pode simplesmente elevar tudo ao quadrado. De novo, vocês estavam tendo isso, pelo amor de Deus, lá na física, tá? E uma pessoa que ela é azinho, pessoal, ela tem dois azinho, tá bom? Então nós podemos multiplicar. A gente pode dizer que uma pessoa que tem os alelos azinho no seu cromossomo é uma pessoa que tem azinho ao quadrado, tá bom? Azinho vezes azinho, tá? Então uma pessoa que seja albina, que tenha azinho, é uma pessoa azinho ao quadrado, tá bom? E azinho ao quadrado é igual a 1%, porque aqui fala que as pessoas albinas equivalem a 1% dessa população. Tranquilo até aqui? Se nós tirarmos a raiz quadrada de 1%, vai dar quanto? Traumatizado. Ah, bom. Se você tirar a raiz quadrada de 1%, vai dar 10%, tá bom? Então, galera, nós sabemos que azinho ao quadrado, ou seja, a quantidade de pessoas albinas é 1%, e nós sabemos que a porcentagem do alelo azinho sozinho na população é 10%, tá? Então era aquilo que eu tinha falado para vocês, lembram? A gente tem só uma pessoa numa população de 100 pessoas que ela é albina, mas a porcentagem de alelos azinho nessa população vai ser maior. Por quê? Porque tem pessoas que têm o alelo dominante junto com o recessivo. E a característica que vai se demonstrar no fenótipo delas, naquilo que a gente consegue visualizar, vai ser exatamente a característica do azão, né? A característica do não albinismo, no caso. E só uma pessoa albina. Gente, algum professor comentou com você sobre chamada, alguma coisa? Manda ele no chat que eu vou lendo. Tá? Então nós sabemos que azinho, pessoal, a porcentagem do alelo azinho, né, do recessivo, é igual a 10%. Tá? A gente viu isso no cálculo ali em cima. E a gente tem aquela fórmula, né? P mais Q ao quadrado igual a 1. O P representa o alelo azão, o Q representa o alelo azinho. Tá bom? E nós sabemos que azinho é igual a 10%. Então, A mais 10% ao quadrado é igual a 1. Gente, aquilo que eu estava explicando para vocês agora há pouco, tá? Nós somos diploides, nós temos 2 cromossomos nas nossas células, tá bom? Como nós temos 2 cromossomos na nossa célula somente, só existem 2 possibilidades de alelos para os nossos cromossomos, tá bom? Ou o nosso gene vai ser dominante ou o nosso gene vai ser recessivo, porque a gente não tem um terceiro cromossomo onde vai ter uma terceira informação diferente dessas duas. Então a gente ou é dominante ou a gente é recessivo, beleza? Aí, gurizada, se nós só temos essas duas opções, vocês concordam comigo que a soma numa população de todos os alelos dominantes mais todos os alelos recessivos daquela população tem que ser igual a 100%? Porque não existe outra possibilidade, tá? Então, um jeito de vocês responderem aquela pergunta, a frequência do alelo dominante azão, seria vocês saberem que a soma de todas as possibilidades de alelo tem que ser 100%. Então, se azinho... Alguém ligou o microfone? Vocês querem perguntar uma coisa? Então, se azinho... Agora eu fiquei com calor, eu tava com frio antes. Se azinho é 10%, o azão vai ter que ser 90%, para fechar os 100% dos alelos que existem nessa população. Tranquilo? Mais ou menos? Gente, tem inclusive uma questão do Enem que caiu sobre isso, que era dos tipos sanguíneos, bem chata, tá? Amanhã eu vou resolver isso aqui com vocês na monitoria. Quem conseguir esteja, tá? Que acho que vai ficar mais claro ainda essas coisas aqui assim, beleza? Agora sabemos então que a porcentagem do alelo azinho é 10%, que a porcentagem do alelo azão é 90%, e a gente volta para a fórmula, tá bom? Abrimos a fórmula, fazemos a notação científica, coloquei de novo aquela observação que a soma dos tipos de alelo tem que ser sempre 100%, tá? E aí, galera, se a gente for substituir nessa fórmula o azão, o valor que nós achamos, e o azinho, o valor que nós temos, a gente vai ficar com 90% ao quadrado, que é esse azão ao quadrado, mais 2 vezes 90% vezes 10%, que é 2 azão vezes azinho, mais 10% ao quadrado. Beleza? Se a gente for separar cada uma dessas partezinhas aqui, esse 90% ao quadrado equivale ao azão ao quadrado na nossa fórmula, né? E o azão ao quadrado, 90% ao quadrado, pessoal, vai dar 81%, se vocês fizerem esse cálculo, tá? E azão ao quadrado são as pessoas que têm os dois alelos azão, lembram? Azão com azão seria azão vezes azão ao quadrado. Então, nós sabemos que 81% da população vai ter o alelo
vai ter o seu genótipo homozigoto dominante. Esse 2Azinho vai ser as pessoas heterozigotas, então 18% da população, se vocês fizerem essa multiplicação aqui, vai ser heterozigota. E, por fim, os 1% que nós já sabíamos, né? Se a gente elevar 10% ao quadrado, vai dar 1%, que é a informação que já nos vinha escrita lá na nossa questão. Beleza? A gente chama também a genética de populações de microevolução, né, galera? Porque a genética de populações ela vai explicar algumas coisas pra gente, como por exemplo, por que algumas características elas não somem da população, né? Por que algumas características, mesmo sendo recessivas, elas têm, aliás, algumas características mesmo sendo dominantes, me parece que polidactilia, sabe, é ter 6 dedos na mão, é uma característica dominante. Por que essas características são dominantes, elas não são tão elevadas na população? Por causa dessas questões de frequências de alelos, entendeu? Mesmo que o alelo seja dominante, a frequência dele é tão baixa na população humana que a polidactilia não é a característica mais comum de nós observarmos nas populações humanas. Tranquilo? Aí, gurizada, as frequências alélicas, então, aquele 1% de alelos recessivos que nós vimos na questão anterior, ali assim, né? Aliás, eram 10%, né? 10% de alelos recessivos. Eles vão ser constantes, eles vão ser estáveis numa população. Se, por exemplo, a população humana de fato tiver 10% de alelos recessivos para o albinismo, daqui 2 bilhões de anos ainda vai ser esses mesmos 10%? Vai existir exatamente a mesma quantidade de pessoas albinas nascendo na população humana daqui todo esse tempo? Não, né, galera? Para responder essa pergunta, tem esses dois pesquisadores aqui assim, que vocês talvez já tenham escutado falar o nome, que é o Hard Weinberg, né? E o Hard Weinberg, né, eles estabeleceram um princípio de Hard Weinberg, como ele se chama. Né, com o hífen no meio daí. Equilíbrio de Hard-Weinberg também, ou princípio de Hard-Weinberg. Com o hífen, eu não botei o hífen aqui porque o soro é um tapado, mas devia ter. Tá bom? E eles dizem que para que as populações tenham suas frequências de alelos, para que elas tenham essas características estáveis, que elas não fiquem flutuando, que esses alelos não venham assumir da população, não diminuam, essa população tem que estar em equilíbrio. Para estar em equilíbrio, ela não pode apresentar deriva genética, tá bom? Ela não pode apresentar cruzamentos preferenciais, ela não pode apresentar migrações, sofrer mutações ou sofrer seleção natural, tá bom? O que isso significa, em outras palavras, gurizada? Essa população ela não pode ter nada que vai estar afetando, que vai estar mudando o seu material genético, tá bom? Então, derivas genéticas são aquelas... Deriva, pessoal, o que é alguém que está à deriva? É alguém que está lá flutuando no oceano, né, esperando para ver o que vai acontecer na vida. A deriva genética, então, são exatamente isso. Esses genes eles estão flutuando na aleatoriedade do mundo e pode acontecer algo aleatório, como, por exemplo, a gente falou na última aula, a radiação solar, lembram? Batendo no nosso braço e modificando o nosso material genético. Se bate um raio de sol numa célula minha e muda um alelo meu que era recessivo para um dominante, isso pode acontecer? Isso vai estar alterando a frequência alélica na população humana. Isso não pode acontecer segundo o equilíbrio de Hard-Weinberg, tá bom? Não pode ter cruzamentos preferenciais, tá? Então a gente não pode olhar para alguém e pensar, essa pessoa me interessou, hein? Tô achando que vai rolar um romance. Não pode, entendeu? É todo mundo com todo mundo, vale tudo. Então não pode ter uma seleção sexual, tá bom? Porque se existisse isso, né, a gente estaria selecionando um tipo de alelo em detrimento de outro e estaria mudando a frequência dele na população. Isso não pode acontecer. Migrações, né, gurizada? Então a gente não poderia sair, por exemplo, e encontrar com outra população e quem sabe até ter filhos com essa outra população, porque nós estaríamos misturando o nosso material genético e modificando a frequência dos nossos alelos. Então também não pode acontecer. As mutações, né, galera, como eu estava falando assim dos raios solares, por exemplo, né, ou mutações que acontecem normalmente ali assim no crossing over e essas coisas que vocês vão ver mais para frente com calma, não pode acontecer. E nem a seleção natural, né, porque a seleção natural, assim como a seleção sexual, assim como os cruzamentos preferenciais, elas vão estar selecionando um tipo de alelo em detrimento de outro tipo de alelo. E para essa população estar em equilíbrio, para ela estar no equilíbrio de Hard-Weinberg, nada disso aqui pode acontecer, tá bom? Então a gente usa esses modelos de equilíbrio para fazer aqueles cálculos que vocês viram lá em cima, tá? Se eu desse para vocês os valores reais dos alelos na população humana e pedisse para vocês calcularem usando aquela fórmula, vocês não iam chegar num valor que dá certo de fato para a população humana. Por quê? Porque nós temos deriva genética, nós temos cruzamento preferencial, nós fazemos migrações, nós sofremos mutações. E seleção natural até a gente sofre mais ou menos, né? Até agora aí com o Covid tá
rolou uma seleção natural forte, né, na população humana. Mas a gente dá uma burlada nela normalmente. Vamos terminar em tempo, galera. Hoje é o dia. Tenham fé em mim. Agora a gente vai começar a falar sobre ecologia. Pode ser? Vocês estão tão quietinhos no chat, tô preocupado. Eu tô falando muito rápido. A gente vai começar a falar sobre ecologia, galera. Vocês sabem o que é ecologia? Ecologia, gente, ela vai estudar a relação dos seres vivos um com os outros, tá bom? Sejam eles da mesma espécie, sejam eles indivíduos de espécies diferentes, e dos seres vivos com o meio que eles habitam, tá bom? Então, com o que a gente chama de fatores abióticos, que vão ser as partes, por exemplo, não vivas, tá bom? Desse meio em que eles estão. Então, só coloquei escrito aqui assim exatamente o que eu falei, tá? A ecologia é o estudo, tá, das relações dos seres vivos entre si e deles com o meio que eles habitam. Então, galera, quando a gente está falando em ecologia, o nosso primeiro ponto de análise, onde a gente começa a estudar ecologia, seria a partir do indivíduo, tá bom? Então, o indivíduo, galera, ele é literalmente o que ele significa, é um indivíduo. Esse indivíduo, quando ele está junto de outros indivíduos que são da mesma espécie que ele, isso passa a ser chamado, esse conjunto, esse grupo de indivíduos, todos da mesma espécie, passa a ser chamado de população. Como eu tô com a garganta seca hoje. Então, uma população, galera, ela é um conjunto de indivíduos todos da mesma espécie, tá? Quando a gente analisa essa população junto com os outros seres vivos de todas as outras espécies que convivem ali junto com ela, isso aqui passa a ser chamado de comunidade, tá bom? Então, o indivíduo é o indivíduo, é só o bichinho lá, é só a nossa capivara. A população são várias capivaras, tem que ser todos da mesma espécie para ser uma população. E a comunidade são todos seres vivos que vivem ali junto com as capivaras, tá bom? As árvores, inclusive, né, os fungos, tudo. A comunidade é todos seres vivos que vivem ali, tá? E por fim, o ambiente todo em que todos esses seres vivos vivem juntos é o que nós chamamos de ecossistema. Tranquilo? Até aqui estão acompanhando? Aí, gente, vocês não estão mandando nenhuma mensagem no WhatsApp dizendo que caiu tudo, né? Só pra eu garantir. Não, que bom. Aí, gente... Não, vocês mandaram um monte de coisa, não tava carregando o meu negócio. Desculpa. Ah, agora ferrou tudo. São uma população? Sim, pode dizer que os 4 gatos que tu tem... Gente, não tava carregando nada, tava tudo parado no meu chat, que horror. Mas sim, pode dizer que os 4 gatos que tu tem são uma população, tá bom? São uma população de gatos. Por que eles não são uma comunidade de gatos? Porque são todos gatos, né? São todos da mesma espécie. Mas daí tu vivendo junto com os teus gatos, vocês formam uma comunidade de seres vivos que vivem ali. Essas unidades de divisão, então, que a gente usa para estudar dentro da ecologia, são essas que eu falei para vocês, né? Indivíduo, população, e é interessante vocês notarem que, por exemplo, a gente tem no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre mesmo, nós temos algumas capivaras, né? Lá no Lami nós temos capivaras, aqui pelo Guaíba a gente tem bastante capivara. E lá no Paraná também é um estado que tem bastante capivara, né? Tem capivara pra caramba lá. Essas capivaras do Paraná e do Rio Grande do Sul, elas não estão ocorrendo no mesmo local, no mesmo tempo, tá? Então elas não constituem uma mesma população, tá? Apesar de serem da mesma espécie, elas não estão no mesmo local. Elas não têm aquilo que a gente chama de fluxo gênico, né? Elas não estão reproduzindo entre si, elas estão isoladas. Então, apesar de ser da mesma espécie, elas não são consideradas uma população. Comunidade é o conjunto de todos os seres vivos, não só da mesma espécie, né, que convivem no mesmo local. E o ecossistema é a unidade que vai englobar tudo isso, então, né? Todos os fatores abióticos. Lembram que o A significa não? Então, abióticos são fatores não vivos, né? As rochas, por exemplo, sei lá, o solo, a água, tá bom? São fatores abióticos. Gente, deixei ali no cantinho as coisas que eu falei agora para quem quiser ir copiando. Aí eu pergunto pra vocês, gurizada, quando a gente chega num ecossistema, tipo assim, um ecossistema de mata, um ecossistema de floresta e um ecossistema de deserto, a divisão entre os dois é assim? A divisão entre os dois era assim, gurizada, lá no Minecraft, quando eu comecei a jogar Minecraft muitos anos atrás, tá bom? Eu espero que mais alguém jogue Minecraft pra eu não ficar me sentindo sozinho. Mais alguém joga?
Boa! Valeu, Vitor. Tá, não tô sozinho. Boa, boa, boa. Ah, que bom, não tô sozinho. Eu fiquei tão triste pensando, eles vão dizer que nem sabem o que é Minecraft, eu vou me sentir muito chofem. Gurizada. Então a gente tem um ecossistema de floresta, tá bom? E um ecossistema de deserto. E diferente do Minecraft, quando eu comecei a jogar, a divisão dos dois ela não vai ser assim, né? Vocês não vão dar um passo estão na grama, o próximo passo vocês estão na areia, tá bom? A divisão, galera, ela ocorre por meio de algo que nós chamamos de ecótono. O ecótono é uma área de transição entre dois ecossistemas. Boa, Nicolas. E entre dois ecossistemas, tá bom? Ele vai ter algumas características do ecossistema que está de um lado e algumas características do ecossistema que está do outro lado, tá bom? Então, o ecótono é uma área de transição entre dois ecossistemas diferentes, tá? O que é interessante vocês saberem sobre um ecótono, galera? Imaginem ecótono. Imaginem que assim, vocês têm uma espécie que ela está adaptada para viver em floresta, beleza? Então, é uma espécie que ela vai sobreviver em floresta. Se vocês pegarem ela e largarem no deserto, vocês acham que ela vai ficar de boa? Muito possivelmente não. E no deserto, vocês têm espécies que são adaptadas para viver em deserto, que evoluíram durante milhares de anos para viver em deserto. Se vocês pegarem essa espécie do deserto e largarem na floresta, se vocês pegarem um cactus e plantarem lá no meio do mato, possivelmente ele também não vai ficar de boa. O ecótono, contudo, o ecótono, ele tem características dos dois ambientes. Ele tem parte de características de floresta e parte de características do deserto. Então o ecótono, galera, ele vai poder ter tanto espécies adaptadas para a floresta quanto espécies adaptadas para o deserto. Então os ecótonos são áreas com o maior número de biodiversidade, com a maior amplitude de biodiversidade, porque tanto espécies de floresta quanto de deserto, quanto espécies próprias desse ecótono podem estar ocorrendo aqui, tá bom? Então a biodiversidade na floresta vai ser uma, no deserto vai ser outra, e na área de transição ela normalmente vai ser maior do que dessas outras duas regiões. Tranquilo? Agora, galera, o que é nicho ecológico? Já ouviram falar disso alguma vez na vida de vocês? Quando eu estava fazendo o cursinho de pré-vestibular medicina, que eu também fiz, eu tinha um amigo que se chamava Nicolas. Eu tenho ainda, ele ainda se chama Nicolas, né? E o apelido dele era nicho. E daí cada vez que ele levava o lixo e colocava o lixo orgânico no lugar certo, eu falava, bah, olha ali que orgulho, é um nicho ecológico. Tá, mas não é isso um nicho ecológico, obviamente, né, gurizada? O nicho ecológico, ele vai estudar tudo. Tudo que a gente tem para estudar sobre um ser vivo, tá? O que significa? O habitat em que esse ser vivo vive, tá bom? A gente vai estar estudando isso, isso faz parte do nicho ecológico dele. Quem são seus predadores, então quem é que vai atacar e quem é que vai matar e quem é que vai se alimentar desse ser vivo. Do que esse ser vivo se alimenta, então qual é que é a dieta dele. Em que temperatura esse ser vivo ocorre, né? Se é mais frio, se é mais quente. Como se reproduz. Ah, vocês pensaram que eu ia botar alguma imagem bagaceira aí, né? Não. Como ele se reproduz faz parte do nicho ecológico dele também, tá bom? Se vive isolado, se ele vive em grupos. Todas as condições associadas, então, ao modo de vida dessa espécie, tudo isso faz parte do nicho ecológico dela, tá? Vocês podem pensar naqueles nichos de madeira que a gente pendura na parede, que a gente coloca um monte de coisa em cima, sabe? É como se fosse isso, tá bom? É o nicho, é aquela caixinha onde estão todas aquelas características sobre o modo de vida desses animais, tá? O que é interessante vocês notarem quando a gente fala em nicho ecológico? Vamos voltar lá pro habitat em que ele está, tá bom? Essa zebra, ela divide o seu habitat com, eu acho que isso aqui é um bisão, se eu não me engano, eu lembro do nome só dele em inglês, e isso aqui assim são umas gazelinhas, tá bom? Ela divide esse habitat com essas gazelas e com esses bisões, vocês concordam comigo? E divide o nicho ecológico, né? Por quê? Porque o leão que ataca, por exemplo, a zebra, também vai atacar aqui assim o bisão, também vai atacar... Isso aqui não é um bisão, não, eu não sei que bicho é esse, eu me esqueci agora. Que vergonha, eu sou zoólogo. E aqui assim são as gazelas, tá bom, galera? O leão também vai atacar as gazelas. Esses bichos todos, eles vão pastar, eles estão vivendo na mesma temperatura, estão se alimentando de grama, vão ser predados pelos mesmos animais, tá bom? Vivem em bandos, então esses animais, eles compartilham um nicho ecológico, beleza? Agora, galera, quando a gente dá uma olhada aqui nesses outros dois animais, a gente tem aqui assim um mandrilzinho e aqui assim a gente tem um suricato. Eles vão viver nessa mesma savana, elas estão vivendo nesse mesmo habitat, nesse mesmo local. Porém, vocês concordam que o nicho ecológico deles não é o mesmo? Apesar de eles estarem no mesmo habitat, o suricato vai viver lá embaixo da terra, né? E o mandril vai viver em cima das árvores. Então, o habitat é compartilhado, mas o nicho é diferente, tá bom?
Então é comum de vez em quando cair um pega-ratão fazendo vocês pensarem que habitat e nicho é a mesma coisa. Não é, tá bom? O habitat ele faz parte do nicho ecológico, mas o nicho é muito mais amplo do que o habitat, né? Então, não caiam nessa pegadinha. Lembre do mandril, lembre do suricato, lembre de eu esquecendo o nome do bisão que matou o Mufasa lá no filme do Rei Leão. Agora vamos conversar sobre cadeia e teia alimentar, beleza? Gente, é muito importante vocês entenderem quando a gente fala de cadeia alimentar e quando a gente fala de teia alimentar, os fluxos de energia, tá bom? Tudo isso aqui assim é relacionado a fluxo de energia. A gente comer, galera, é nosso fluxo de energia. A gente se alimenta porque a gente precisa de energia, tá bom? A energia é a coisa mais importante que existe na nossa vida, tá bom? A gente precisa de energia para tudo, para fazer o nosso coração bater, para a gente respirar, para tudo, beleza? E as cadeias e as teias alimentares, elas vão estudar exatamente sobre isso, tá? Então imagine lá, tá o nosso Sol, a nossa estrela, né, do nosso sistema solar, brilhando aqui assim no campo, e ele vem com seus raios solares cheios de energia até algumas graminhas, até algumas plantinhas que estão aqui assim. Essas plantas, gurizada, com essa radiação solar, vão fazer o quê? Vão pegar gás carbônico que tem na nossa atmosfera, vão puxar esse gás carbônico para dentro delas e fazendo todos aqueles processos que vocês aprendem depois lá para frente, lembram? Ou que vocês já estão vendo com o Prof. Cris, talvez, sobre fotossíntese. Essas plantinhas, então, elas vão transformar esse gás carbônico da atmosfera em açúcar, em armazenamento de energia. Esse açúcar é que assim, essa glicose que vai ser armazenada na forma de amido dentro dessas plantas, ela é energia. Ela é energia armazenada que a planta vai guardar para quando ela for precisar. Por exemplo, quando não tiver o sol para ela estar produzindo sua energia, tá bom? Então, galera, o que o sol faz é trazer energia para a Terra e as plantas elas conseguiram pegar essa energia do sol e excitar os seus elétrons lá dentro dos cloroplastos para fazer com que o gás carbônico da atmosfera se transforme em açúcar. Olhem que coisa mais louca isso. Eu acho muito louco elas conseguirem fazer isso, tá bom? Com a energia do sol. Aí elas estão com essa energia que veio do sol armazenada ali dentro delas na forma de açúcares, tá? Aí vem uma vaquinha, galera, e ela vai pastar essa grama. Porém, notem que a setinha de energia está menor, que a quantidade de energia que está indo para a vaca diminuiu. Por quê, galera? Porque de toda a energia que as plantas receberam do sol, uma parte elas usaram para crescer, uma parte elas usaram para respirar, uma parte plantas respiram, né? Uma parte elas usaram para se reproduzir, enfim, as plantas usaram a energia do sol, parte da energia, nas funções do seu dia a dia. E daí elas acabaram tendo menos energia armazenada do que elas receberam. A quantidade de energia diminuiu. Então a vaquinha, quando ela for pegar a planta, ela vai pegar menos energia do que o sol disponibilizou. Aí vai vir uma onça e vai caçar essa vaca. Notem que a flechinha da energia ela diminuiu de novo, gurizada. Por quê? Porque a vaca também, de toda a energia que ela pegou das plantas, ela perdeu um pouco, né? Ela perdeu não, ela dissipou um pouco. Um pouco, então, foi gasto com ela se mexendo, com ela respirando, com ela, enfim, vivendo a vida de vaca dela. Beleza? E a onça, gurizada, também, quando ela morre, ela vai passar essa energia dela, assim como a vaca, assim como as plantas, como qualquer outro ser vivo, para os micro-organismos decompositores. Notem que a energia novamente diminuiu, tá bom? Isso porque, gente, a energia ela segue um fluxo único, ela vai cada vez diminuindo mais nos sistemas. Essa energia, então, que chegou por fim aos cogumelos, vocês acham que ela retorna ao Sol, que de alguma forma ela volta para o Sol? Não, né, gente? A energia nos sistemas ela é unidirecional. Ela vai cada vez diminuindo mais até que ela chega ao final e ela não retorna de novo para o início. Essa energia, então, que veio para a Terra, ela não vai voltar para o Sol, tá? O que acontece com toda essa energia, galera? Como é que ela vai sendo gasta? Onde é que ela vai? O que acontece se a gente tem aquele princípio, né, que fala que a energia na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Bom, essa energia, galera, vocês vão gastando ela, por exemplo, aqui, ó. Ela é uma energia química que vocês têm no corpo de vocês e quando vocês movem o braço assim, vocês estão gastando ela e transformando essa energia em energia cinética de movimento do braço de vocês. Além disso, o que mais que vocês estão gastando? Olha que loucura. Quando vocês mexem o braço assim, vocês atritam o corpo de vocês com o ar atmosférico. E ao atritar com o ar atmosférico, vocês esquentam o ar atmosférico. Então vocês estão transformando parte dessa energia também em energia térmica que está esquentando o ar, né? Gente, que doideira isso. É pra vocês estarem que nem o Patrick agora.
É muito louco, né? Mas sim, tá bom? A energia ela vai cada vez se transformando, saindo do nosso corpo e ela vai diminuindo nos sistemas. Então a energia ela segue um fluxo unidirecional, ela vai reduzindo, tá bom? Já a matéria, galera, a matéria ela é reciclável, tá? Então, por exemplo, tudo que essa vaquinha comeu e que ela usou para transformar na carne dela, essa onça, falar pantera, essa onça vai vir, vai comer e vai usar para construir o corpo dela, tá bom? E depois os cogumelos vão vir, ou as bactérias vão vir, os decompositores, e eles vão transformar esses restos que sobraram do corpo desses animais de volta em matéria orgânica que vai ser usado pelas plantas para elas crescerem de novo. Então a matéria ela não diminui, tá? Ela vai se transformando e ela vai se reciclando e sendo reutilizada no sistema. Tranquilo? Gente, por que o meu negócio está atualizando em cada 10 minutos? Pelo amor de Deus. Tá bom. Galera, vamos começar aqui assim, eu acho que vai dar tempo. Vamos ter fé, temos 6 minutos, 5 minutos e meio. Nas cadeias alimentares, tá bom? Nós começamos pelos produtores, que são aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento, tá? Então são capazes de receber energia do sol e com essa energia eles conseguem transformar em açúcares, né? Transformar no seu próprio alimento. Por isso são chamados de produtores. Depois nós temos os consumidores primários. Os consumidores primários são aqueles que vão se alimentar dos produtores, tá bom? Por isso que eles se chamam primários. Os consumidores secundários vão se alimentar dos consumidores primários, os consumidores terciários vão se alimentar dos consumidores secundários, e assim vai crescendo, quartenários, quintenários, enfim, até chegar nos decompositores, que são o final da cadeia alimentar, são aqueles que vão reciclar essa matéria e devolvê-la pro substrato, pro meio ambiente, para os produtores utilizarem de novo para o seu crescimento. Tá bom? Gente, e o que é a teia alimentar? A cadeia é um negócio que vai em linha reta. A teia ela é realmente uma teia, ela é ramificada, tá? Então nós temos, por exemplo, lá os produtores, só que a gente também pode ter um coelho, além de ter um gafanhoto ali, né, galera? E o coelho, gente, ele vai comer a planta e ele vai ser comido pela cobra, tá bom? Além disso, o coelho ele também pode ser comido pelo gavião, vamos supor. E o gavião ele também vai comer a cobra, tá bom? Então, se vocês forem analisar isso aqui assim agora, se vocês analisarem nessa linha principal, a primeira que eu coloquei, o gafanhoto é consumidor primário, o sapo é consumidor secundário e a cobra é consumidora terciária. Mas se vocês olharem aqui por cima do coelho, o coelho é o consumidor primário, que está comendo o produtor, e a cobra é consumidora secundária agora, ela já não é mais terciária. Qual que é o correto? Os dois são corretos, tá bom, galera? A questão vai indicar para vocês a partir de qual ponto de vista ela quer que vocês digam qual é o nível trófico, tá bom? Cada um desses se chama nível trófico. E a questão vai indicar para vocês qual o nível trófico que a cobra vai ocupar se ela estiver se alimentando do coelho. Aí vocês vão dizer, é o segundo, tá bom? Ou a questão vai perguntar, a cobra só pode ocupar o terceiro nível trófico. Então, ó, primeiro nível trófico, produtores. Segundo nível trófico, os consumidores primários. Terceiro nível trófico, consumidores secundários. Quarto nível trófico. Tá? Então ela ocupa o quarto. Mas aqui pelo lado do coelho, ela ocupa o primeiro, segundo, terceiro nível trófico. Ela pode ocupar então 2 níveis tróficos, segundo essa nossa teia alimentar. As questões vão perguntar assim para vocês. Tranquilo? E também coloquei o ratinho só para ficar de exemplo, né? O ratinho ele pode ser comido pela cobra, ser comido pelo nosso falcãozinho. E o sapo também pode comer cobra, né? Eu ia até colocar uma foto pra vocês de um sapo comendo cobra, mas eu pesquisei na internet e eu me senti tão mal vendo aquelas fotos que eu pensei, ai não, não quero mais. Não vou botar mais, eu não botei. Quando a gente fala de teias alimentares e cadeias alimentares no oceano, galera, a coisa segue o mesmo princípio, tá? A diferença é que aqui na base, ao invés de nós termos plantas, nós temos o que nós chamamos de fitoplâncton, tá bom? O fitoplâncton, plâncton se refere a seres bem pequenininhos que vivem dentro da água. E o fitoplâncton vão ser algas, plantas bem pequenininhas que vão fazer a fotossíntese, tá bom? Inclusive esse fitoplâncton, galera, ele é responsável pela produção de oxigênio que nós respiramos, tá bom? Não é a Amazônia. A Amazônia, as próprias árvores da Amazônia respiram quase todo o oxigênio que elas produzem, tá? Mas o fitoplâncton não. Por isso que a gente fala que os oceanos são o pulmão do mundo. Beleza? O zooplâncton, galera, é o segundo, então, nível trófico dentro dos oceanos, que vai comer os produtores, tá? Então o fitoplâncton produz e o zooplâncton vai ser quem vai comer o fitoplâncton.
Tá? O zooplâncton, ele é formado também por coisas bem pequenininhas, porque plâncton são coisas pequenininhas, mas os zooplâncton são animais e protistas bem pequenininhos, tá bom? Já não são mais alguinhas. Apesar de que algas também são protistas, tá? Depois peixes, né? Vai seguindo para os peixes até chegar nos decompositores. Segue o mesmo raciocínio dos ambientes terrestres. Tá? Então eu coloquei de exemplo para vocês aqui assim um bivalve, por exemplo, filtrador, que vai se alimentar do zooplâncton e do fitoplâncton. Coloquei uma baleia, que a baleia ela vai comer o krill. Lembra lá do filme do Nemo, que a baleia come o krill? Né? Então, o krill é parte do zooplâncton. E nós temos um minutinho, eu não consegui de novo terminar o que eu queria falar com vocês, mas faltou muita pouca coisa. Então eu não vou começar agora, porque eu não vou... Foi horrível. Tinha um sapo comendo uma cobra, tentando pegar um gato. No YouTube? Que horror, porque vocês foram pesquisar o negócio. Gurizada, eu não vou começar com vocês agora aqui, então deixa eu parar o compartilhamento. Essa parte foi bem pouquinha coisa que faltou uma vez na vida. Eu consegui fazer bastante rápido com vocês. E, gente, eu vou gravar um vídeo pra vocês, porque o conteúdo já tá dado, né? E eu não vou dar um conteúdo inusitado, então. Mas eu vou gravar pra vocês um vídeo explicando um pouco melhor essa questão que eu acho que ainda fica bastante confusa sem vocês terem as aulas de genética sobre genética de populações, tá? Então o conteúdo, assim, que de fato é o que vocês precisam, eu coloquei pra vocês já nas aulas, né? Já tá dado. Mas eu vou gravar um vídeo explicando um pouco melhor pra ver se fica mais claro pra vocês, porque eu sei que é um assunto chato, é um assunto dificilzinho. Ele não é tão simples, ainda mais antes das aulas de genética, tá bom? Amanhã na monitoria eu vou estar com vocês, então, pra acompanhar essas atividades. Faltou bem pouquinha coisa sobre as pirâmides, eu acho que agora a gente tá evoluindo, eu acho que a gente vai pra frente agora. E gurizada, mil perdões porque eu realmente não tava conseguindo acompanhar o chat. Então se vocês deixaram perguntas, eu vou gravar um vídeo amanhã pela manhã e disponibilizar pra vocês tirando elas. Beleza?